Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso projeto Atos. Houve um problema na transmissão ao vivo na nossa página no Facebook e também na minha página pessoal, então infelizmente hoje eu não vou conseguir transmitir ao vivo o projeto Atos, ou seja, em tempo real. Mas eu estou gravando aqui pelo YouTube e daqui a pouquinho eu já mando aí para os irmãos o link e você vai poder participar do nosso projeto Atos. Nós estamos cantando uma canção que diz: só de ouvir tua voz, Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de trazer paz. E eu quero cantar só um trechinho, terminando a canção que nós estávamos cantando: Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Há uma outra canção que nos diz assim: creio que tu és a cura. Essa é uma palavra que tantas pessoas estão almejando hoje. Creio que tu és a cura. No começo ela diz assim: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, ou seja, me leva pelos momentos mais difíceis, curando todo o meu ser. Nós vamos cantar essa canção e que você possa refletir, se não conhecer esta canção, mas na certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor e que Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos cantar esta canção. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar, e acalma o meu pensar. me levas pelo fogo, Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. me levas pelo fogo, Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o poder da esperança. E gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo de número 49. Salmo 49. O tema, como eu disse, da nossa mensagem baseada nesse texto é o poder da esperança. E nesse momento em que estamos vivendo, nesse momento que estamos atravessando com tantas lutas, é tão importante termos a esperança cristã, a esperança que nunca falha, né? E o Salmo 49, ele tem muito a nos ensinar. E o texto bíblico nos diz assim: povos todos, escutai isso, dai ouvido, moradores de toda a terra, tanto plebeus como os de fina estipe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de temer nos dias da tribulação, eu repito, porque hei de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estúpido quanto o inepto. Os caminhos deixam a outros a sua riqueza, ou os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estutícia deles. Assim mesmo seus seguidores aplaudem os que eles dizem. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a sua glória ou a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a iluminação dele. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite, Senhor. Enriquece a nossa alma com o poder da Tua palavra e como um remédio, cura aquele que está sem esperança, cura e dê-nos, ó Deus, ali os olhos voltados somente para Ti e na Tua palavra. Senhor, nós suplicamos que Tu fale conosco nesta noite, através desta palavra, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Deixa eu tomar minha água aqui, na minha canequinha, né, para aquecer os motores aqui da palavra de Deus, trazer uma palavra para a sua vida. O poder da esperança. A esperança talvez seja a emoção mais poderosa no coração do homem. Os psicólogos reconhecem que sem esperança é impossível encarar o futuro. Aliás, tente encarar o futuro sem esperança, tente se levantar da cama sem esperança. É impossível. Afirma-se também que a esperança é fundamental na perseverança, né? Para tratamento de doenças mentais. E nós precisamos ter esperança neste momento em que estamos vivenciando.
Uma outra coisa é que a esperança nos dá resistência ao choque, pois quando ocorre uma catástrofe natural, ou uma pandemia, ou uma tragédia pessoal, sabemos que aqueles que acreditam fielmente na esperança, sabemos que aqueles que acreditam fielmente que existe uma solução na medida certa, eles vão tratando, eles vão tendo força. Alguém já disse, até mesmo as defesas do nosso corpo reagem, e a esperança é como um remédio que trata as nossas vidas. E é interessante porque o tema esperança, ele é amplamente tratado na Sagrada Escritura. Jeremias, ao ver a calamidade do seu povo, lá em Lamentações, ele escreve: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a sua esperança estava em Deus, a sua esperança é focada no Senhor. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de uma esperança que não decepciona. Lá no capítulo 5 ele diz, e Paulo conhecia muito bem: também nos alegramos nas dificuldades e nas provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e para a perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E aí ele diz: a esperança não nos decepcionará. Então, queridos, esperança que não decepciona. Você é uma pessoa esperançosa? Ou você tem dado ouvidos aos noticiários dizendo que não há esperança? Quantas pessoas hoje estão desanimadas? Hoje o presbítero de nossa igreja, o presbítero Ivan, escreveu um texto fabuloso, falando que muitas pessoas estão aí afirmando que vão voltar, depois que passar tudo isso, melhores, mas só há uma melhora se for através do Espírito Santo, através do Senhor em nossas vidas. E eu complemento dizendo: só há uma esperança verdadeira se for firmada em Deus. E basicamente é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Basicamente é sobre isso que nós vamos tratar, dessa esperança, do Deus da esperança que nunca vai nos decepcionar. E o salmista já vem tratando sobre isso no capítulo 42, no versículo 5, no versículo 11, no capítulo 43, no versículo 5, no capítulo 62, verso 1 e 5, ele mostra que o Deus da esperança jamais vai nos decepcionar. O Salmo 49, esse salmo é fabuloso, porque ele é realista quanto à nossa condição. Esse Salmo 49 nos posiciona na qualidade como nós devemos viver. Esse Salmo trata aqui de um contraste entre a esperança do descrente ou do incrédulo com a esperança daquele que crê em Deus, que o Salmo chama de sábio. É interessante que tanto um quanto o outro, ou seja, tanto o descrente quanto o crente, tanto o descrente, o incrédulo, quanto aquele que é crédulo, aquele que crê, que é sábio, tem esperança. Mas a diferença é que a esperança do crédulo, ou seja, do crente, do cristão, sendo sábio, jamais irá decepcioná-lo e jamais irá confundi-lo. E no caso do tolo, no caso do incrédulo, no caso daquele que confia apenas na sua própria força, ele é enganado ao longo da sua vida e é destruído eternamente. Então esse salmo aqui, ele traz uma palavra de esperança para nós. O descrente apenas tem uma esperança momentânea para essa vida. Já o crente, aquele que coloca a sua esperança em Deus, é por toda a eternidade, aqui e no porvir. O descrente, o incrédulo, o tolo, vive confundindo, vive afirmando que a sua vida está baseada nos bens dessa terra, na sua segurança, no que ele possui. O Salmo expressa isso. No verso 11, por exemplo, do Salmo 49, ele diz: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, ou que alguns modernamente poderiam dizer, dar o seu nome às ruas, achando que vão perpetuar o nome, né? A esperança subliminar aqui é que eles viverão para sempre na segurança que construíram no aqui e agora, que construíram neste momento, mas sabem que com o tempo o seu nome é apagado.
Lá no versículo 12, ele responde a isso, né? E é tão revelador, e ele diz assim: todavia, há uma mudança de cena. Ele diz: todavia, o homem não permanece na sua ostentação, na sua fama, né? Conforme a linguagem, a nova versão traduzida, né? Que nós temos. É como os animais, diz o versículo 12, que perecem, ou seja, como os animais, ele também vai morrer. A nova versão transformadora. Veja bem, o crente, aquele que firma a sua vida em Deus, ele deposita também a sua esperança em Deus, e esse Deus jamais irá decepcioná-lo. Mas há um contraste aqui, né? O versículo 15 mostra que o tolo, que o incrédulo, que o descrente deposita a sua esperança no aqui e agora. E o versículo 15 diz: mas, olha a conjunção aí, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Veja, o que nós aprendemos nesse salmo é que Deus não é Deus apenas para esta vida, não é Deus apenas para este momento, sustentando-nos, protegendo, cuidando de nós, mas Ele é um Deus por toda a eternidade. Ele é um Deus do aqui, agora, mas Ele é um Deus do porvir. Ele é um Deus para além da morte, para além da vida. Sabe, queridos, o Deus que nós servimos é o Deus da esperança. É o Deus que nos traz luz num momento tão delicado como esse. É um Deus que não nos decepciona neste momento de pandemia, nesse momento que estamos aí enclausurados, retidos em nossos lares. Neste momento em que parece não haver esperança, o poder que vem do alto, da esperança em Deus, transforma o nosso coração, transforma o coração aflito em paz. O Salmo 49 é interessante porque este salmo, ele parece muito com o capítulo 8 de Provérbios, onde ali nós vemos o tom, principalmente nos versos de 1 a 3, na linguagem da sabedoria aqui, mostrando este salmo como um discurso de sabedoria para viver o aqui e agora. Mas ele se aproxima também no texto de Eclesiastes, onde mostra a brevidade da vida e o erro de calcar a nossa vida, a nossa esperança em coisas tão passageiras. A minha palavra para você nessa noite é que pensemos na esperança que é eterna, no aqui e agora, mas também no porvir. Pensemos neste contraste, neste movimento que há no Salmo aqui. E eu quero rapidamente expressar 3 princípios que nós podemos extrair deste Salmo. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é a esperança daqueles que creem em Deus. E onde que está essa esperança? Ela está fundamentada na palavra. A esperança daqueles que creem em Deus está fundamentada na palavra. Isso está baseado nos versículos 1 até o versículo 4. É uma esperança que não decepcionará. E essa esperança que não o decepciona se fundamenta não nos nossos desejos, se fundamenta não nos nossos pensamentos positivos. Não, vou sair melhor do que isso. Não, o futuro vai ser melhor. Não, as coisas vão dar certo porque eu estou pensando positivo. Mas, na verdade, esta esperança, ela tem o seu fundamento na palavra de Deus. Ela está calcada na palavra de Deus, na palavra revelada de Deus. Os versículos 1 até o versículo 4 mostram isso. Ele conclama, ele começa o salmo dizendo isso: ouçam todos os povos. E é interessante que no caminhar, eu quero apenas usar uma outra versão na NVI, no caminhar do texto, ele diz assim: ouçam todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade sem exceção, tanto os ricos como os pobres, prestem atenção nisso. E ele diz: pois as minhas palavras são sábias e os meus pensamentos cheios de entendimento. E aí no versículo 4 ele diz: ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Veja que o texto aqui está planificando, está unificando a todos. Todos, sem exceção, precisam ouvir da palavra de Deus. O fundamento do crente, o fundamento da esperança do cristão é a palavra de Deus.
E esta palavra o torna sábio. É interessante que aqui, tanto cultos quanto incultos, ricos, tanto ricos e pobres, a esperança da humanidade, sem exceção, deve ser calcada na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser compreendida e praticada, e esta palavra compreendida e praticada traz a nós solidez para a nossa existência. Nesse momento em que nós estamos atravessando aí o coronavírus, mais um problema que se agiganta a nós, nesse momento de tanta dificuldade, as palavras que nós podemos ouvir são as palavras da boca de Deus, não daqueles que fazem os prognósticos televisivos ou pela mídia dizendo que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. Nós temos que ouvir de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, nos diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui está nos exortando acerca disso. A palavra de Deus traz solidez na nossa caminhada, traz esperança. E quando vêm as tempestades, nós não vamos ceder, nós não vamos ruir, porque estamos calcados na palavra de Deus. Mas a pergunta que surge é: de que maneira o crente, de que maneira o cristão, de que maneira aquele que firma a sua esperança em Deus aprende a praticar a palavra de Deus? E aqui, queridos, o texto mostra esse movimento do verso 1 em diante. Veja que no versículo 1, a primeira coisa que ele chama a nossa atenção é ouçam, ou seja, ele escuta da palavra de Deus. Depois, o texto no versículo 3 diz que ele medita com a mente e com o coração, ele busca entendimento. Depois o texto caminha um pouco mais no versículo 4 e ele diz que ele busca a interpretação coerente da palavra. E aí, ainda no verso 4, ele se utiliza de todos os métodos para obter ao máximo da palavra. Veja que no versículo 4 ele diz: inclinarei os ouvidos, decifrarei o enigma, ou seja, eu estou atento, querendo saber o que Deus tem a falar à minha vida, ao meu coração. A esperança do crente, a esperança do cristão, a esperança daquele que olha para Deus, ela se fundamenta na palavra de Deus. Ele lê, ele memoriza, ele medita, ele ouve desta palavra, ele ouve das expressões bíblicas, ele busca a interpretação correta e coerente da Bíblia. Ele não fica ouvindo as outras vozes, ele ouve em primeiro lugar a voz de Deus, para depois ouvir as outras vozes. Há um teólogo chamado Tozer, e ele diz que se você quer ouvir alguém, ouça alguém que ouve a palavra de Deus. Sabe, queridos, o tolo, aquele que é descrente, se fundamenta na sua própria sabedoria. Ele se fundamenta nos seus achômetros. Mas o sábio, aquele que crer no Senhor Deus, se fundamenta na palavra deste Deus, na palavra do Senhor. Só um minutinho, a câmera está tremendo aqui. Pronto. Em segundo lugar, a esperança daquele que crê em Deus é fortalecida pela graça de Deus. A esperança daquele que crê em Deus é fortalecida pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, é fundamentada na palavra de Deus, mas em segundo lugar, ela é fortalecida pela graça desse Deus. Então a nossa esperança não se decepciona, porque ela é calcada, ela é sustentada pela palavra, ela se fundamenta na palavra, mas essa esperança ela é fortalecida pela graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Em outras palavras,
Deus, pelo Espírito, Ele sopra graça em nossos corações através da sua palavra. Então veja, nós vivemos em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos observar no texto que enquanto o descrente, enquanto aquele que se acha sábio, mas é tolo, segundo o texto sagrado, busca fortalecer a sua esperança nas coisas tão passageiras que ele se ostenta, o crente, aquele que firma a sua vida, ele aqui se atenta à esperança do alto. Mas é o Senhor que brota isso no seu coração. Veja, como um sábio, como alguém instruído pelo Senhor, fortalecido pela palavra, ele mostra isso. Eu não preciso temer aqueles que me atacam. Não sabemos o contexto, talvez aqui Senaqueribe e os assírios, como vimos na semana passada no Salmo 42, mas o certo é que ele mostra, eu não terei medo das dificuldades. Os versículos 5 até o versículo 11 mostra essa graça de Deus o acompanhando, o fortalecendo. Ele diz, porque eu não terei medo quando vier as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem. Eles confiam nos seus bens, eles contam vantagem das suas riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar o resgate a Deus. Ou seja, eles podem fazer tudo nesta vida, mas eles não podem impedir. Um dia chegará a morte para eles. No versículo 8 diz, o preço para resguardar a sua vida, uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. E aí o contraste. Ele diz no versículo 10, os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes que deixam toda a sua riqueza para trás. Ou seja, todos vão morrer. Mas ele diz, a sepultura é o seu lar, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama durará como dos animais. Ou seja, eles vão morrer. Contudo, a graça de Deus ilumina a mente, ilumina o coração, fazendo-nos, aqueles que creem em Deus, em sua palavra, fazendo-nos enxergar a fragilidade dessa vida, fazendo-nos enxergar que tudo é passageiro, que nós não devemos nos agarrar na esperança dessa vida, que nós não devemos nos agarrar esperando que os homens vão nos dar isso. Mas o texto mostra que, em contraste com aqueles que são falhos, que se apegam na agressividade, na prosperidade, na vaidade, o crente, aquele que firma a sua esperança em Deus, ele tem a paz que excede o entendimento dos homens. Sabe, queridos, a graça de Deus, através do Espírito Santo, inflama o nosso coração, inflama a nossa mente, alegra-nos na realidade da salvação que temos em Jesus Cristo. De fato, o salmista diz aqui que todos vão para a sepultura, todos vão morrer, mas aqueles que creem em Deus, que estão fundamentados na graça de Deus, sabem que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, não foram comprados por ouro e nem prata, mas o que comprou foi o precioso sangue de Cristo. Pedro diz isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Aqui no nosso texto, nos versículos 8 e 9, dá uma olhadinha. Ele diz assim, verso 8 e 9, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continuem a viver perpetuamente e não veja a cova. Ele está dizendo daquele que está tentando pagar um alto preço pela sua vida, firmando a sua esperança em seus bens, e alguém que tenta fazer isso não consegue. Mas aquele que é fortalecido na esperança da graça de Deus não vê essas coisas tão transitórias com a esperança eterna. Ele sabe que um dia, quando partir daqui, estará com o Senhor. A esperança do cristão é fortalecida pela graça de Deus, não pelas coisas que ele faz, não pelas coisas que ele conquista, não pelas coisas que ele consome. Deus é a salvação, Deus é a alegria, Deus é a esperança deste crente, desse que espera nele.
Veja, a graça de Deus proporciona tudo isso em Cristo Jesus. Nós somos comprados, nós somos lavados, remidos pelo Senhor. O incrédulo, aquele que é descrente, ele se fortalece com os bens que ele acumula nessa terra. E nós vemos tanta corrupção hoje em dia. Nós vemos pessoas achando que viverão eternamente no bem das suas riquezas, mas logo, mal sabem que estarão morrendo, que estarão partindo. Mas a esperança do crente não se confunde. A esperança do crente é fortalecida na graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a esperança daquele que crê em Deus é fundamentada na palavra de Deus. Em segundo lugar, isso é dos versos 1 até o verso 4. Em segundo lugar, a esperança daquele que crê em Deus é fortalecida na graça de Deus. Dos versos 5 até o verso 11, nós vemos este contraste entre o tolo, conforme a versão NVI, entre o descrente, o incrédulo, que se agarra nos bens dessa vida, e aquele que se firma com a esperança em Deus. E eu quero terminar com o último ponto aqui. A esperança daquele que crê em Deus é focada, ou está focada, na glória dele, na glória de Deus. A esperança daquele que se firma em Deus está focada na glória deste Deus. Hoje, numa discussão pela internet, pelo Facebook, eu vi algumas pessoas comentando qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar esse período de quarentena, quando acabar esse período aí de confinamento, de isolamento. Aí. E aí eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: quando acabar eu vou sair correndo para ir na sorveteria, eu vou abraçar todos meus amigos, vou abraçar minha mãe, meu pai, tudo isso é muito legal. Eu também acho que eu vou para uma sorveteria, apesar que aqui em casa nós já combinamos. Quando acabar tudo isso, nós vamos comemorar em uma pizzaria. Mas olha só, a primeira coisa que nós devemos fazer não é isso. A primeira coisa quando acabar tudo isso, seja no confinamento, seja fora do confinamento, é dar toda a glória a Deus. Porque tudo vem pelas mãos do Senhor. Sabe, queridos, viver com um foco certo faz toda a diferença. Viver com um foco certo nos faz caminhar com esperança. Olhar na direção certa nos livra dos acidentes fatais. Nós andamos tão distraídos, nós buscamos tanto a glória dos homens, que nós esquecemos de dar glória para aquele que é Senhor da vida e da morte. Assim, o crente, aquele que firma a sua esperança em Deus, ele foca a sua vida não em si mesmo, ele foca a sua vida não numa glória passageira, ele foca a sua vida na glória de Deus. Observe que o versículo 11 e 12, ele chama a atenção dizendo isso. Esse é o destino dos tolos. Qual é o destino? A sepultura, a morte. E aí ele diz assim: embora sejam admirados pelos que dizem, há uma pausa aí, né? Como ovelhas serão levados à sepultura, até onde que a morte será o seu pastor, é esse que vai conduzi-los pela morte. E aí, meus irmãos, ele mostra aqui que o nome deles vai desaparecer. Podem dar nome às suas terras, podem achar que vão perpetuar o seu nome na terra dos viventes, mas nós vemos isso pela história. Tantos reis, tantos poderosos dessa terra têm agora o seu nome apagado, a não ser lembrados pela vergonha que deixaram ou pelas glórias do passado nos livros de história. Mas o texto aqui faz o contraste dizendo no versículo 15: quanto a mim, Deus resgatará a minha alma e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e a sua casa se tornar mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo, mas a nossa glória está no Senhor. O verso 19 diz: contudo morrerá com todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz. E os que contam vantagem com as suas riquezas nada entendem, assim como os animais, todos morrerão. Percebeu?
Se você ler aqui os versículos 15 até o versículo 9, você vai perceber aqui que o tolo, que aquele descrente, vive para a glória dos homens. Vive para afirmar a sua vida sustentada pela admiração daqueles que um dia também perecerão. Tentam eles ser sustentados pela admiração que é arrancada pelo temor dos homens. Mas aquele crente, aquele que firma a sua esperança em Deus, tem uma esperança que também vai morrer nessa terra. Um dia ele vai partir, mas ele vive para a glória de Deus. Ele vive não para as vantagens da riqueza, do luxo, do glamour. Eu não tenho nenhum problema com as riquezas, eu não tenho nenhum problema em lutar, em batalhar para oferecer o conforto para nós, para a nossa família. O problema é firmar a sua esperança nessas coisas, nos homens. A esperança deste que vive firmada em Deus, ele vive para a glória deste Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, ao afirmar em Filipenses capítulo 1, verso 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante aqui que a esperança do crente está focada em Deus. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, verso 19, ele diz assim: porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós viveremos infelizes, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, queridos, nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos viver com fé pelo dia em que vamos partir daqui. Romanos capítulo 5, que foi o texto que lemos na transmissão ao vivo que foi interrompida, infelizmente, o texto ele diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, por causa de Jesus Cristo temos paz com Deus. Essa é a nossa esperança. Sabe, nós temos uma esperança no aqui e agora. Nós temos sim uma esperança que tudo vai melhorar. Nós temos sim uma esperança que logo a cura virá. Eu creio, eu oro por isso. Mas a minha esperança não está firmada aqui. Minha esperança está firmada no aqui e no porvir. Sabe, queridos, quantas pessoas, quantos estão apostando nas suas riquezas e esta riqueza pode ser tomada? Quantos estão apostando ali a esperança nos homens e os homens nos abandonam? Quantos e quantos hoje estão ali vivendo como um tolo, como louco, como Jesus diz, mas a sua alma será perdida. Sabe, a nossa esperança em Deus é uma esperança que ela nunca acaba, é uma esperança que não nos trai. A esperança daquele que crê é a esperança que não está firmada no aqui e agora, está firmada no porvir. No aqui e agora nós cremos em Deus, mas no porvir nós cremos que o Senhor agirá a seu tempo. Sabe, queridos, nós não devemos viver apenas para esta vida. Esse salmo aqui nos recorda, e eu quero terminar aqui, com uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Está lá em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Depois você pode ler na sua casa aí, versos 19 a 31. Mas o que é interessante na parábola de rico ali, do rico e Lázaro, é que o rico, o que ele tinha, ficou nessa terra. Até mesmo a sua família, ao ponto que ele, desesperado, pede para voltar, para falar para os seus 5 irmãos que ficaram, e aí ele é repreendido em dizer que acabou esse tempo. O mendigo, representado ali com o nome de Lázaro, ele foi levado pelos anjos para a presença de Deus, e ali nós vemos que ele não está, isto não é algo como alguém que está decepcionado, dizendo do porvir, como uma decepção, mas o texto mostra que ele é tratado. Agora as suas dores dessa terra estão sendo saradas pelo Senhor, ou seja, ele tem agora uma lembrança de uma esperança que não o decepciona. O sentido da vida não está nas coisas dessa terra. O sentido da vida não está em adquirir bens e bens. Em última instância, o sentido é espiritual. Nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor.
e ouvi da parte do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus disse para aquele homem que queria construir celeiros maiores: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Minha palavra para você, pensando no poder da esperança, neste momento caótico, nesse momento crítico na sua vida, lembre-se, a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Os homens são passageiros, tudo acaba, mas a esperança em Cristo se renova por toda a eternidade. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Em nosso projeto Atos, nós sempre queremos edificar a vida dos irmãos com uma palavra de esperança, aplicando esta verdade como um remédio para as nossas vidas. E eu quero que você pense neste momento seriamente sobre isso, sobre o seu destino eterno. Firme a sua vida em Cristo Jesus, não no que você tem, não no que os cientistas ou médicos podem fazer. E eu oro para que eles achem uma cura, eu oro para que você consiga correr bem, eu oro pela economia deste país, eu oro para que eu consiga sustentar a minha casa, a minha família. Mas a minha esperança não está nestas coisas. A minha esperança está em Cristo Jesus. A minha esperança está em Deus. E é por isso que eu deito à noite, coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. E eu sei que você faz isso, porque a esperança do cristão, a esperança do crente, está em Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com o próprio Deus.